Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, querido paroquiano da nossa paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Iniciamos a Quaresma com toda a Igreja, na quarta-feira de cinzas. E aqui em nossa comunidade estamos vivenciando o retiro quaresmal, no cotidiano da vida. O retiro é sempre um convite para uma pausa. A pausa nas agitações de cada dia, o ritmo frenético que nos engole. É preciso parar. A proposta do retiro nos fala de ao menos meia hora diária. É um mínimo que nós somos chamados a realizar. O silêncio, a leitura atenta, meditada da Palavra de Deus, a oração que brota naturalmente neste dialogar com Deus a partir de Sua Palavra e a contemplação dos mistérios do Senhor, quando deixamos, cessando nossas palavras, deixamos que Ele mesmo, pela Sua graça, pelo Seu amor, pelas Suas moções interiores, vá nos conduzindo segundo a Sua vontade. Retiro, portanto, é busca de Deus. A Quaresma, como todos nós sabemos, ela se fundamenta nas chamadas 3 práticas externas, a saber, primeiro, o jejum, juntamente com o jejum, a oração, afinal, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e também a caridade, a solidariedade. São estas as 3 práticas externas da Quaresma. Pois bem, vamos iniciar a primeira semana do tempo quaresmal. E neste primeiro domingo somos chamados a meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto e ali ele sofre as tentações do diabo. Nesta versão do evangelista São Lucas, são 3 as tentações sofridas por Jesus. Primeiramente, Jesus, que estava jejuando, sente fome. O diabo se insinua a ele dizendo: transforme estas pedras em pães, mata a tua fome com pedra transformada em pão. E Jesus cita a Escritura: não só de pão vive o homem. Em seguida, o diabo leva Jesus a um lugar alto e mostra a ele os reinos do mundo, não é? E diz: eu te darei todo esse poder e glória. Todo este poder e glória de todos estes reinos. E em seguida, o diabo acrescenta: isto se ajoelhado me adorares. E Jesus então diz: está escrito. Novamente, Jesus cita a Escritura: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E na terceira investida do diabo, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, o chamado pináculo do templo. E então diz a Jesus: joga-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito para que te protejam. Vejam que agora, na terceira investida, é o diabo citando ardilosamente, autor da mentira como ele é, ele cita as Escrituras não porque creia nelas, mas para a artimanha de enganar a Jesus. Jesus, por fim, rebate a terceira investida do diabo, citando as Escrituras pela terceira vez. Foi dito: não tente o Senhor, seu Deus. Meu irmão, minha irmã, estas tentações que Jesus venceu, firme na palavra do Pai, obediente ao Pai, estas mesmas tentações estão presentes em nossa vida. Quantas vezes nós queremos fazer uso das nossas condições, dos nossos mecanismos, recursos em benefício próprio. Quantas vezes vivemos a nossa vida centrados em nós mesmos, no egoísmo.
Se Jesus transformasse pedra em pão para matar a própria fome, ele estaria se servindo e não pondo a sua vida a serviço da humanidade. E Jesus, nós sabemos, é Ele mesmo o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele se fez pão que se reparte para a vida do mundo. E ensinou-nos a repartir o pão, de tal maneira que na fração do pão está ali a identificação do próprio Senhor, como acontecerá no caminho, não é, com aqueles discípulos de Emaús. A segunda tentação de Jesus, ela também faz parte da nossa vida. É a tentação do apego ao poder e às riquezas, à glória do mundo. Aqueles que buscam os prestígios do mundo, o reconhecimento do mundo, os aplausos deste mundo. Na verdade, Jesus nos ensina que nós não devemos buscar as riquezas aqui onde a traça corrói, onde a ferrugem estraga, onde o ladrão rouba. Ajuntai tesouros no céu, diz Jesus. A nossa glória, a glória que devemos almejar é a do alto, do céu. Buscar a glória de Deus em nós. Por isso é importante, é necessário que abracemos uma vida de desprendimento e de humildade. Por fim, a terceira tentação bate à porta do meu e do seu coração a cada instante da nossa vida. É o desejo de nós nos agarrarmos àquilo que é extraordinário, fantástico, espetacular. Imagine você, Jesus pulando do ponto mais alto do templo, fazendo uma acrobacia, como numa cena de circo, para chegar lá embaixo intacto, ileso, sem nenhum arranhão. Isto é pôr Deus à prova, é testar a Deus, achando que Deus vai nos defender de todas as peripécias deste mundo. E no fundo, é querermos aplauso, mais uma vez, reconhecimento. Não, o Filho de Deus não veio para fazer espetáculo diante dos nossos olhos. Ele veio não para saltar do ponto mais alto do templo, mas para subir ao mais alto da cruz, para dar a sua vida por nós. Meu irmão, minha irmã, ao longo desta primeira semana do tempo quaresmal, vamos meditar sobre estas tentações e como elas são muito reais na vida de cada dia. No fundo, é preciso abraçar a humildade, o desprendimento de nós mesmos. Quem não renuncia a si mesmo e não abraça a cruz não pode ser meu discípulo. Ao longo de toda esta primeira semana, seguindo o nosso subsídio do Retiro Quaresmal, nós vamos percorrer também a passagem bonita de Mateus 25, que nos traz o julgamento final, na plenitude dos tempos, quando o Senhor vem em sua glória e vai separar os da sua direita e os da sua esquerda, as ovelhas dos cabritos, ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, sede me destes de beber, estava nu e me vestistes, doente cuidastes de mim, preso fostes me visitar, era peregrino, estrangeiro e me recebestes em casa. Ora, qual será o critério para nós ouvirmos este vinde do Senhor, suave e amoroso? O critério é o amor, e o amor vivido na prática, na solidariedade uns com os outros. Nós vamos também, nesta mesma semana, meditar Mateus 6, de 7 a 15, a oração do Pai Nosso. A essência de toda a oração, não é? Um resumo praticamente do que é a vida daqueles que entram a participar do reino de Deus e de como devemos nos dirigir ao nosso Pai, como Jesus nos ensina. Depois vamos meditar também Lucas 11, de 29 a 32, o sinal de Jonas, que remete ao mistério de Cristo, que vindo a este mundo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Ele que, morrendo, após 3 dias, ressuscita. Este é o maior sinal que devemos almejar. Também nesta semana,
nós vamos meditar a passagem de Mateus 7, de 7 a 12. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Ele vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Depois, nós vamos já no finalzinho desta semana meditar Mateus 5, 20 a 26. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vai e oferece a tua oferenda no altar. Veja, meu irmão e minha irmã, como ao longo desta semana tudo nos fala de relação com Deus por meio da oração e na humildade, e tudo nos fala da relação com o irmão, com o próximo, na vivência da caridade, no amor, na reconciliação com todos. Eu termino incentivando você a não desanimar do retiro. A maior de todas as exigências de quem inicia o retiro é perseverar. Haverá momentos difíceis em que as distrações, a falta de vontade vão bater à porta do nosso coração. Mas seja firme, fiel, constante na oração diária. Mesmo quando a vontade nos trair, é preciso humildemente se colocar na presença de Deus, meditar a sua palavra e dialogar com Ele no amor e deixar que o seu Espírito nos inunde com a sua graça. Que Deus te dê perseverança, não desista e rompa um pouco com o barulho, com os ruídos deste mundo agitado, com as preocupações que muitas vezes são ilusórias. Busque a essência, a verdade do nosso Deus, para chegarmos na Páscoa verdadeiramente renovados no amor. Eu te abençoo, que Deus te dê perseverança e que o retiro seja tempo forte da graça de Deus na tua vida. Que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.